pessoal, sou a professora Thaís, aqui do Instituto Genoma, e eu vou dar continuidade com vocês na disciplina de assistência à saúde do idoso. Vamos aqui ainda no módulo 2, na unidade 3, onde nós vamos falar sobre doença de Parkinson. Então, o que é essa doença de Parkinson? A doença de Parkinson, descrita por James Parkinson em 1817, é também uma doença neurológica mais comum, intrigante dos dias de hoje, tá? É uma doença de distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Do ponto de vista patológico, a doença de Parkinson ela é uma doença degenerativa, caracterizada por morte de neurônios. Quais neurônios? Neurônios dopaminérgicos, neurônios responsáveis ali pelo movimento, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre Parkinson, vocês vão lembrar que ela é caracterizada por uma doença neurodegenerativa, né, que acomete ali a morte dos neurônios, né, os neurônios dopaminérgicos, que estão relacionados ao movimento do corpo. Como é uma doença progressiva, que usualmente acarreta incapacidade severa após 10 a 15 anos. Então, a gente tem uma doença, né, que ela tem uma progressão bem acentuada após 10 a 15 anos, né, do diagnóstico de Parkinson. O impacto social, isso é bem importante da gente falar, sobre esse impacto social e financeiro, porque ele é bem elevado. Porque a pessoa, quando ela é acometida pelo Parkinson, né, a vida, o estilo de vida, as funções que a pessoa desenvolve em relação ao trabalho, né, vão deixar de existir, porque a pessoa ela não vai mais conseguir executar as suas atividades. A doença de Parkinson, então é uma doença. Qual que é a característica dessa doença de Parkinson? A presença de movimentos tremulantes involuntários. A gente tem ali uma presença tremulante que ela é involuntária, ou seja, independe da vontade da pessoa. Diminuição da força muscular, tendência à inclinação do tronco, né? Então, a gente vai observar a tendência a inclinar o corpo para frente, pessoal. E também a gente tem a alteração da marcha. Porém, na doença de Alzheimer, os sentidos e o intelecto são preservados. Então, no Alzheimer, a gente tem os sentidos e o intelecto não preservados. No Alzheimer, nós já temos essa preservação da capacidade cognitiva. O que nós vamos observar na doença de Parkinson é o quê? É a relação dos movimentos. Então, tudo que se diz respeito a movimento do corpo está prejudicado. Então, a doença de Parkinson, ela acomete preferencialmente pessoas com idade superior a 50 anos. A sua incidência e a prevalência aumenta com o avançar da idade. Então, após o diagnóstico ali, né, de Alzheimer, a gente vê que ele vem acentuar os seus sintomas após 10 a 15 anos, né? E acomete mais as mulheres, né? Então, é uma doença que ela é característica mais da população feminina do que da população masculina. Sinais e sintomas da doença de Parkinson. Tremor em repouso, então tem tremores, né, principalmente nos membros superiores ali, né, em repouso, é um tremor que ele é involuntário. Dificuldade em realizar movimentos, então, movimento tem uma lentificação desses movimentos, a coordenação motora, ela vai ficar prejudicada. Micrografia, né, que é uma caligrafia menos legível. Rigidez muscular, tanto de ombros quanto de pescoço. Bradicinesia, né, que é a lentidão dos movimentos.
uma postura mais fletida e também outros sintomas como sudorese, né, excessiva nessa região aqui da face, tontura, dificuldade para deglutir, então ele tem ali também cansaço, certo, pessoal? Então, o diagnóstico, pessoal, ele vem, né, através de uma anamnese e também um exame neurológico, tá? Para também ter afastar ali a hipótese de outras doenças. Vai ser observado a assimetria no início dos sintomas, presença de tremor em repouso, porque é uma doença que a característica é ter esses tremores em repouso. Boa resposta à terapia dopaminérgica, né? Então, se ela tem uma resposta a essa terapia dopaminérgica. Não há exames de sangue que vão fazer o diagnóstico e também é solicitado eletroencefalograma, tomografia de crânio e ressonância magnética do encéfalo. Pós o diagnóstico, nós temos o tratamento. A terapia medicamentosa, né, para diminuir a progressão da doença e ressaltando aqui, pessoal, que também é uma doença que ela é progressiva, né, ela é degenerativa ali e ela não tem cura. A assistência de enfermagem para o idoso, né, com Parkinson. A gente vai sempre lembrar, quando eu falo de assistência de enfermagem, a gente lembra sempre de sinais e sintomas. Né? Então, se eu tenho um idoso com Parkinson, a gente vai lembrar que ele tem alterações de movimento, não é? Tudo que está relacionado ao movimento está prejudicado. Então, nós temos que nos atentar a isso. Então, a enfermagem ela tem um papel importante, juntamente com toda a equipe multiprofissional, nos cuidados com o paciente portador de Parkinson. Então, nós sempre vamos observar o autocuidado, tudo que está relacionado às atividades de vida diária, já que nós temos um comprometimento ali em relação aos movimentos. Sempre vamos monitorar os sinais e sintomas, tá? Que esse idoso ele vai apresentar. E a capacidade funcional e a resposta ao tratamento, promovendo cuidados direcionados ao paciente, possibilitando conforto, bem-estar físico e emocional. Certo, pessoal? Então, finalizo aqui com vocês a unidade 3 do módulo 2 e até a próxima aula.